De Porto Alegre para o mundo, hoje o jornalista Gabriel Mugem vai compartilhar conosco algumas das suas maiores aventuras. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva puro é Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra, o vestibular 2025 tá on. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Antes de começar a entrevista de hoje, vamos a um recado do nosso Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Jornalista por profissão, violeiro por diversão, surfista por paixão e nômade por natureza. É assim que Gabriel Mugem se define nas redes sociais. Mas eu estou aqui com ele, aqui nos estúdios do canal Multi-RS, para saber aquilo que não cabe nessa biografia. Gabriel, seja bem-vindo a Porto Alegre, a Canoas, a região metropolitana, Rio Grande do Sul de novo e ao Poder RS. Obrigado, cara. Bom filho, a casa volta, né? Tem esse papo aí, cara. E aí? Primeiro que eu e o Gabriel Mugem estamos nos conhecendo hoje, tá? Eu Por incrível que pareça, né, cara? Jovem, né? Não começa, cara, não começa. Você está com quantos anos? 54. 54. Eu tenho 48. Ontem, é verdade. Eu tenho 48, não sou tão mais jovem assim, mas a gente não é contemporâneo, né? De rádio, de TV, até porque minha carreira toda foi na assessoria de comunicação. Então, te assisti muito, né, da televisão, vi tua trajetória aqui, que começou na TV, depois RBS, e depois tu ganhou o Brasil e o mundo. Então, a gente está se conhecendo hoje e eu quero te apresentar a minha audiência também, que tem muita gente nova, que não acompanha a tua trajetória, e para quem te conhece, certamente relembrar um pouco do que tu fez. Então, assim, eu sempre começo o Poder RS, quando eu entrevisto uma personalidade, né, alguém que tem o poder das ideias, do início, onde é que tu nasceu, se tu é porto-alegrense, qual é o bairro, o que teu pai e tua mãe faziam, quantos irmãos? Vamos começar do início. Bom, nasci no Moinhos de Vento, em 1971, e meu pai Jorge Mugem, engenheiro, minha mãe Bernadette, era nova, tinha 20 e poucos anos, depois se formou em psicóloga, artista plástica, escultora, Bernadette Conte, e vim de uma família de um lado bem de esquerda, com uma formação assim, política revolucionária, desde o tempo das revoluções lá do Alegrete, por parte de pai, por parte do meu avô, bem de direita, lá de Caxias. Então, tua mãe era esquerda? Não, meu pai... Teu pai esquerda? É, meu avô, por parte de mãe, tinha um jornal em Caxias chamado Pioneiro, e italiano, veio, construiu a história aí do Rio Grande do Sul, na Serra, foi prefeito de Caxias, foi vereador. O Pioneiro, que é hoje o Pioneiro? É, o Pioneiro. Era do meu avô por parte de mãe. Uhum. Então, cresci assim, né? Nessa época de 71 ainda era a época da ditadura no Brasil, né? Uhum. Que foi até 85, então estava acabando os anos de chumbo, que chamavam, né? Que foi de 68 a 72. Isso. Então, morava no Menino Deus, daí contavam, né, tipo, meu tio-avô, meu tio foram torturados, e meu pai escapou porque meu avô deu uma guarita na casa dele, que era, né, tipo, tem umas histórias de família assim. Então, cresci assim, né, nesse meio aqui, gremista, e acabei, que eu ponho ali nômade por natureza, porque eu viajei bastante a vida toda, assim, né, nasci em Porto Alegre, fui para Alegrete, fui para Recife, voltei para Alegrete, fui para Brasília, fui para Florianópolis, daí vim para Porto Alegre para morar mesmo, na cidade que eu nasci, com 18 anos fiz
meio ano no Anchieta, no final do colégio, no 3º ano. Aí entrei na faculdade de jornalismo, aí eu comecei a fazer a minha própria vida, assim, né? Sempre trabalhei desde cedo, quando eu morava em Floripa, daí eu comecei a ser surfista. Eu tinha um amigo que tinha uma confecção, a mãe dele tinha uma confecção e ela teve um problema de saúde, ela não conseguiu mais tocar e ele tinha 17 anos, começou a tocar essa confecção. Aí fez uma marca, quando eu vim para Porto Alegre eu vendia as roupas dele no colégio para pagar minhas pranchas de surf, minhas coisas assim. Aí entrei no jornalismo, não sei porquê nem como. Pois é, vamos lá. Tu fez um resumão aqui agora da tua vida nômade, né? Que tem muito a ver contigo, tá morando agora nos Estados Unidos, mas eu quero voltar. Como é que tu foi fazer jornalismo e por quê? Então, porque eu só sabia escrever. Só que eu li bastante a minha vida toda, né? Quando eu morava em Alegrete, nessa época, meu pai era secretário de obras, minha mãe ligada com a cultura, e era a época da abertura. Então, as pessoas estavam começando a voltar para o Brasil. O Brizola voltou pela fronteira ali, todo mundo passava lá em casa. Eu tenho uma foto, cara, de criança, assim, devia de ter uns 12, 13 anos, com roupa de gaúcho, assim, piochado, né? No palco tá o Pedro Simon, o Brossard, que o Pedro Simon foi governador, senador, para o Brossard também foi ministro. Aí tá o Almino Afonso, que foi vice-governador de São Paulo depois, o Miguel Arraes, que foi governador de Pernambuco. Todos esses caras no Palanque Alegrete e eu lá em cima do palanque com eles. Que loucura. E aí quando tinha a Feira do Livro na cidade, daí o Luiz Antônio Assis Brasil, Caio Fernando Abreu, todos esses caras, o Bisol, que não sei se tu lembra do Bisol, claro, que tinha no programa de televisão, foi senador também. Todos esses caras passavam, era uma figuraça, né? Muito passavam por Alegrete e acabavam indo lá em casa. Então, e eu sempre fui curioso, eu ficava na mesa, assim, ouvindo eles conversando, contando as histórias. Isso aí na década de 80, criança ainda, né? Meio que ficando adolescente. E aquilo ali formou, assim, minha vida. Então, eu li bastante. E quem lê, escreve. Então, eu sabia escrever. E aí, fui fazer jornalismo, não sabia nem o que era. E não conseguia muito fazer a notícia, né? Eu ficava inventando. E ainda era máquina de escrever naquele tempo. Então, eu tinha que rasgar as folhas, porque eu começava a fazer uma pauta, assim, que era o Tibério e o Leonan, que eram os meus professores de redação, de jornalística, né? E aí eu ficava inventando, eu inventava. Quando eu via, eu estava escrevendo uma ficção, não mentira, uma ficção. Daí tinha que tirar e voltar do começo, assim. Então, essa coisa do entretenimento, da ficção, sempre foi presente. Eu nunca fui do factual. Aí fiz, não sabia se continuava, se não continuava, fiz uma oficina de contos na Letras aí já estou lá em 93, por aí. Aí com o Luiz Antônio Assis Brasil, contos de oficina, fiz a 10ª oficina dele. Esse cara formou muita gente, se aposentou agora depois de 50 anos, ensinando. Então, muitos intelectuais, escritores, jornalistas passaram nas oficinas nesses anos todos do Assis Brasil, que também dava aula de Direito. E grande escritor também. Grande escritor, né? Um dos maiores do Rio Grande do Sul, inclusive. Exatamente. Videiras de Cristal, os Cães da Província, livros que me ajudaram muito também. Aí eu fiz essa oficina e no final da oficina se lança um livro. E se divide a turma em funções desse lançamento. E como eu estudava jornalismo e um outro colega também, o Ricardo, ele também fazia, a gente ficou responsável por divulgar o livro, divulgar o lançamento do livro. Assessoria de imprensa do livro. Exato. Aí fui na TVE, no radar, aí entreguei lá o release, eu mesmo tinha escrito, né? Falei, daí a Rô falou, pô, um moleque desse aí tinha 22 anos. Quem que apresentava o radar nessa época? A Marla Martins. A Marla. A Rô Orlandi falou, Gabriel, depois, né, que eu fiz a entrevista, a gente precisa, um estagiário nosso vai sair, eu preciso de um cara que sabe escrever. Daí, seria legal que você viesse para cá. Mas eu ainda não tenho a vaga. Aí meu avô, que trabalhava no jornal, que era dono do jornal lá do Pioneiro, era amigo do presidente da TVE, que era o Batista Filho. Batista Filho, claro. Aí o pai do Andrei Camp, que depois foi repórter da Globo por muito tempo, da RBS.
Aí o Batista, daí o meu avô falou com o Batista, meu neto quer trabalhar aí em Paraná, sempre tem um QI, né? A vida não é assim, tipo, o cara fala de meritocracia, mas sempre tem alguém que vai te ajudar, depois o cara tem que se virar sozinho, né? É verdade. Então, fui privilegiado nesse ponto e... Aí abriu a vaga. Abriu a vaga, entrei lá. E... Como estagiário da TVA. Então, estagiário do radar. Do radar. Daí eu ficava escrevendo, só que o que eu queria mesmo era surfar. Tudo que eu fiz na vida era para surfar. Inclusive fui morar no Rio para trabalhar na Globo, mas era para surfar, na verdade. A verdade era essa. Floripa também. Floripa eu fui estudar. Já que tu não podia surfar no Alegrete, né? Não tinha, né? Só no Ibirapuitã da onda. E aí foi legal pra caramba. Aí eu fui lá fazer o radar e queria fazer, porque o radar era ao vivo, 50 minutos de segunda a sábado. Não, segunda a sexta. E quando tinha feriado também tinha que trabalhar. Daí eu falei, poxa, vamos fazer uns especiais, né, gente? Fazer uns especiais, a gente grava e vai pra praia, né? Boa. Daí a Rô falou, vai lá e faz. Aí eu entrei e comecei a ver o arquivo que a TVA tinha de coisas, assim. Daí eu começava, vou fazer o especial do Bob Marley, vou fazer o especial do Arnaldo Antunes, vou fazer o especial de música disso. E escrevia as cabeças, gravava as cabeças na salinha de produção, já era uma linguagem diferente. E para ir surfar, a verdade para ter feriado. Para fazer o feriado. Aí foi bem massa, assim, porque começou a dar certo, assim, que era diferente a linguagem de formato, né? E daí nessa... E um formato diante das condições, né, oferecidas. Certamente não tinha hora de estúdio, não tinha nada. Né? Não, tinha 3 câmeras e um estúdio. Isso. E umas rabos de externa, que se chama, que é quando pegam um pedacinho de uma equipe de reportagem, e tu tem ali 2 horas, 1 hora para gravar alguma coisa. E aí o primeiro trabalho que eu fiz autoral meu foi, eu acho que foi a última grande entrevista do Caio Fernando Abreu, que é um escritor, né, que faleceu nos anos 90. E aí eu fui na casa dele e fiz isso aí. Até esses dias... Fez para o radar. Fiz para o radar, um especial com ele. Foi tão massa, assim, de ter essa história, assim, na primeira carreira, assim. E uma outra, no primeiro trabalho da carreira. E depois, na sequência, eu acho que a sorte também ajuda a gente, né? Claro. Cara? Aí, tipo, o Ramones, cara, veio tocar em Porto Alegre. E não tinha externa lá na TVA para ir naquele dia na coletiva. Daí tá, tudo bem, né? Não vamos fazer o Ramones. Aí nessas, eu era estagiário, o programa já ia começar e apareceu um rabo de externa, que é isso que eu disse assim, que o rabo de externa é quando tem sobra ali uma horinha, sobrou 1 hora, 2 horas. Era no Plaza São Rafael. Gabriel, vai para lá. Cheguei já no final da entrevista e só tinham descido os 3 Ramones, e o Joey Ramone, que é o vocalista, não tinha descido. Então a coletiva foi com os outros Ramones. E aí eu fiquei por último, estava o Peninha lá, o Peninha trabalhava na 0 Hora, e daí eu conheci o Peninha nesse dia. Aí ele ficou lá também conversando com os Ramones, que ele fala pouco, aquele Peninha, né? E aí nessa eu botei os 3 perfilados assim, desce o Joey e sentou do meu lado. Eu fiz a primeira, assim, exclusiva. Assim, fiz uma exclusiva da vida com ele, ao acaso. Joey Ramones, que Joey Ramones, para quem não sabe, é o punk surgiu meio que paralelo em Nova York e Inglaterra com os Sex Pistols e com os Ramones. Então, no movimento punk, os Ramones, eles são tipo os pais do punk. Claro, junto com uma turma, né, da época, mas... Com certeza. E eram venerados em Porto Alegre, são, né? São no mundo, não em Porto Alegre, no mundo todo, né? Ramone, no mundo todo. Então tu fez uma exclusiva com ele, com o Joey Ramone. E depois Titãs, daí comecei a fazer, e daí eu fui Como é que tu vira apresentador do radar? Aí a TV Com surgiu nessa época e eu escrevia o roteiro daí nessa época já do radar, né? Escrevia na máquina, xerocava e distribuía 11 cópias para switcher, para todo mundo. Que loucura, não tinha mais o espelho no computador, né? Como a gente tem hoje, tudo manual. E aí, daí a Marla foi trabalhar na TV Com junto com o Regis Rezing, naquele Amigão, lembra do Amigão? Aí eles foram fazer um programa Geração Com e não tinha quem a substituísse, porque tinha que ter concurso público na TV. Concurso público na TVA. E aí o Flávio Porcelo, já falecido, querido, saudoso, foi um professor também, era diretor, falou, Gabriel, vai tu. Eu falei, cara, eu não sei nem falar, bro. Ele, não, vai que tu vai se dar bem. Daí a Marla falou, vai que tu vai se dar bem. Eu falei, não sei, vai. Eu era super tímido, sou ainda, né, na vida pessoal. E... Vai e faz do teu jeito.
E aí eu fui fazendo. No começo eu fazia, cara. E eu lembro que eu voltava para casa, que as luzes elas não eram assim de estúdio, né? Eram umas luzes, panelão de luz desse tamanho. Assim. Hoje é luz LED. Suava, que o estúdio, o ar-condicionado estava sempre quebrado, ficava calor. E eu ficava acabado quando saía do ar. Ficava 1 hora no ar, assim, eu deitava, fechava minha casa, ficava tudo escuro, ficava umas 2 horas. Eu tinha vergonha de sair na rua. Que loucura. Porque eu não conseguia me ver, não sabia o que eu fazia. Eu falava e ficava assim. E só que eu tinha uma coisa... Tu tinha quantos anos? Eu tinha 23, 24. 23 anos, muito jovem. Né? E aí eu descobri, depois de alguns anos, lá eu fiquei como estagiário de 93, 94, 95, né? Daí me formei e fiquei mais 3 anos. Então eu me dei conta que eu tinha uma coisa que pouca gente tinha na TV. Eu tinha tempo. Uhum. Então, quando o cara vinha para cá para divulgar, veio qualquer banda que veio para cá, no Rio Grande do Sul, para divulgar o trabalho, não tinha rede social, não tinha, né, o YouTube, não tinha porra nenhuma. Aí, um cara ia no Jornal do Almoço, ele falava 1 minuto e meio, tocava 30 segundos e já subia crédito na cara dele. E deu, né? E deu. E aí eu tinha tempo, cara. Uhum. Então as pessoas aí e era uma época que estava todo mundo começando. Então era o primeiro CD do Rapa, era o primeiro CD do Planet, era o primeiro CD o Jota Quest vivia aqui, Skank vivia aqui. Então o Pato Fu vivia aqui, era uma geração que veio assim, que começaram depois na sequência Raimundos e depois aqui no Rock Gaúcho juntos, surgindo tudo meio junto, Graforreia, já tinha antes Replicantes, TNT, Engenheiros, né? Garotos da Rua, De Fala. Foi a melhor época do rock nacional. Rock nacional e gaúcho. Foi quando, tipo... Anos 90. Exato. Anos 80 e anos 90. E eu acho que o papel ali que o meu trabalho ajudou aqui para o Rio Grande do Sul foi que a gente deu o rosto expôs as pessoas. Primeiro na TVE, que era uma audiência legal, assim, mas não era tão grande, tanto quanto quando eu fui para a RBS, que era um canhão, no Patrola. Então a gente colocou... Mas todo mundo queria ir no radar, né? Qualquer banda que viesse para Porto Alegre... Porque eu tinha tempo. E não tinha redes sociais, não tinha nada. E lá, bandas podiam ficar quase 1 hora contigo. Exato. Né? Contava a história da banda, tocavam muito. Uma vez foi o Fito Paz, cara. O Camarão existiam gravadores. Tem umas coisas, assim, só um parênteses. Se alguém me falasse naquela época assim, daqui a 20 anos essas gravadoras não vão existir mais, não vão ter dinheiro para nada, eu ia falar, tu é maluco, essas gravadoras nunca vão acabar. As gravadoras, elas traziam as bandas, né, e tinham os divulgadores que iam nas rádios, nas televisões, para levar os artistas, para fazer tocar o clipe, essas coisas assim. E era muito forte. Daí o Camarão, o Fito Paz vinha para cá e eu acho que eles precisavam entregar minutagem para a matriz, para a Sony, né? Ele falou, cara, vou levar o Fito Paz, tu pode ficar o Fito Paz a hora que tu quiser, quanto tempo tu quiser no ar. E eu fui fazer entrevista com ele, cara, mas na hora me deu um branco, brother. E eu fiz, acho que 6, 7 minutos de entrevista e eu encerrei, porque eu fiquei... Não sabia o que perguntar. Sabia, obrigado, pai, toquei. E aí o camarão, caralho, tu mandou o Fito Paz embora, brother, tu tá louco. O Fito Paz estava bombando na época, né? com Mariposa Tecnocolo, né? Mariposa Tecnocolo. Daí eu falei, cara, daí aprendi naquele dia. Mas tu se preparava para a entrevista ou tu deixava rolar? Então, eu me preparava pouco, porque como eu te disse, eu cresci no meio, assim, de cultura, de coisas, assim. Então, eu já tinha muita informação. Eu já era preparado de formação, assim, né? Claro que hoje eu faria melhor, né? Claro. Mas tu gostava muito do Fito Paz ou foi assim... Acabou o que eu tinha para perguntar e tchau. Não, eu gostava dele, tudo. Mas aconteceu. Mas, enfim, eu sei que até hoje sou amigo de muita gente daquela época, né? O Ilka, que era do Rapa, assim, até antes dele morrer, fui na casa dele, ia na casa dele, ele já depois de ter tomado os tiros, né? Que ele ficou sem poder andar, num assalto no Rio de Janeiro. Hoje, se eu encontro, tipo... Quer ver uma coisa que aconteceu? Eu estava nas minhas férias, eu trabalhava na RBS, fui fazer as férias no video show lá na Globo, né? Cobri uma repórter que tinha saído. Aí no último dia, eu estava na porta do Projac para ir embora, parou um ônibus, desceu o Paralamas. E era a volta do Herbert, depois do acidente de avião dele. E ia ser o primeiro show, um especial da Globo do Paralamas, sucesso. E
aí daí o João, o irmão, que era o irmão do Herbert, me conheciam daqui. Daí, não, vamos para o projeto, vamos entrar. Daí encontrei lá, daí lá trocando ideia. Pô, ia ter um projeto com a Regina Casé chamado Brasil Total, daí acabou por conta desse encontro daqui, encontrando lá, eu fazendo algumas reportagens para o Fantástico nessa época. Então foi muito massa, assim, que legal. Essas coisas que vão conectando, né? Qual foi a banda, o artista que arrumou uma confusão lá no Radar, na TVE, saiu antes, não gostou de alguma pergunta? Teve uma história assim teve, curiosa? Cara, não, eu lembro na RBS que um dos filhos do Bob Marley, não lembro qual que era, veio tocar aqui, ele ia ser entrevistado no Jornal do Almoço, eu ia entrevistar ele, né? Daí o cara sentou na salinha e acendeu um beckzão baseado desse tamanho no meio do negócio, tiraram o cara da RBS. Mandaram embora. Falaram, não pode fumar aqui. Antes da entrevista. E ele não entrou no ar, cara. Que loucura. Mas isso aí, mas foi o máximo que teve. Assim. A TVE, aliás, que foi uma baita escola, né? De vários jornalistas, aliás. Jorge Furtado, de cineastas também. Jorge Furtado, né? Trabalhou lá, iniciou seus experimentos em audiovisual lá dentro da TVE. Depois de um tempo, né, 2018, ele presidia a TVE e o Radar é daqueles programas intocáveis. Sim, até hoje existe. Até hoje. De todos os programas que eu fiz na vida, esse é o único que existe. É o único que continua ainda, né? Não, porque o Radar ele é imexível, né? Como dizer aquele ex-ministro lá, ele é intocável e continua sendo nessa vitrine das novas bandas e da cultura gaúcha também e de quem vem de fora. Saindo dali, foi para a RBS, contratado pela RBS, a peso de ouro, contratação de jogador não de futebol. Na RBS não tem ninguém a peso de ouro, mas vamos lá. E ele foi fazer o Patrola. Fiz o Patrola. Que era um radar da RBS? Não, cara, eu não era o radar da RBS. A RBS já tinha tentado fazer programa jovem, mas ela não conseguia na época ainda ter esse fit com o público, né? Uhum. Porque acabava ficando uma coisa muito assim para o público jovem. Eu acho que quando a gente foi fazer o Patrola, eu, Alice Urbim, a Marinês Canton, depois a Mauri também entrou junto, a Mauri Mota. A gente não pensou em fazer, com o Raul Costa Júnior era o diretor-geral, a gente não pensou em fazer um programa para jovem, a gente pensou em fazer um programa de tendências. Então a gente não estava fazendo um negócio para o jovem, entendeu? Era um negócio que estava rolando no mundo na época. Assim. E não procurava imitar a linguagem do jovem, né? Exato, vocês falavam como vocês conversavam. Exato. Era só mais informal. Exato. E aí a ideia, como eu tinha ficado preso, sentado muitos anos no Radar, no estúdio, eu queria fazer que o estúdio fosse a rua, né? E eu sempre fui péssimo no estúdio. Eu era muito melhor como repórter do que no estúdio. Sempre quando eu fui para o estúdio, eu me dei mal na minha carreira, assim. Nunca foi o meu forte ser um apresentador, tipo, sentar na frente, dar um texto, ler o teleprompter, ou fazer aquela coisa mais convencional. Então, eu queria fazer o estúdio na rua. E aí a gente fez o Patrola ser a rua mesmo, assim. E foi um formato legal, assim. Muito legal. Funcionou muito a dupla com a Mauri Mota também, né? Sim. Depois. A gente fez bastante coisa junto. Quanto tempo de Patrola? 3 anos só. 3 anos. E aí... E aí veio a Globo? Não, daí eu fui pra MTV fazer um mochilão. MTV, claro. E aí foi assim que... Aí... tinha muito a ver com o que tu gostava da vida, né? Viajar. Só que nessa época, assim, eu batalhei para fazer a MTV, assim. Porque imagina, entrar em São Eu sair do Sul, tinha... O meu sotaque era muito mais forte de gaúcho do que é hoje. Era super, super forte. Assim, não conseguia falar você, eu falava só tu. Hoje, depois de 20 anos fora, eu não consigo mais falar tu, falo você. Mas eu fui lá para MTV e a MTV era, tipo, legal pra caramba de trabalhar lá, mas não era mesmo... Na RBS era um padrão muito mais organizado, assim, né? A MTV, tipo, a gente fazia o inédito, botava no ar, era para ter mais 4 reprises, a reprise já ia ao ar o próximo inédito, era uma zona, uma confusão. Assim. E nada acontecia, eu falava, cara, como assim, o cara errou, o programa não vai acontecer nada, não, tudo bem, pá, não sei o quê. Deixa. Então foi isso, assim. Naquelas épocas lá. Quanto tempo de MTV? Então, da MTV, o que aconteceu? No primeiro ano do Patrola, a gente fez o aniversário do Patrola, que eu acabei fazendo 3 anos, e era um show no gasômetro com o Gabriel Pensador, e aí eu peguei a fitinha, falei com o Vitor Faccioni, que era o representante da MTV aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, Vitor, tu consegue uma hora com a Cris Lobo, que era a diretora da MTV na época.
Ele, consigo. Daí eu fui lá, levei minha fita, falei, vem aqui me apresentar, um dia se tiver uma oportunidade, você me chama. Um ano depois, teve uma vaga, ela me chamou, eu fui lá, fiz o teste, mas daí quem foi a volta do Cazé, o Cazé Peçanha, que era o que fazia o Teligado, ele tinha ido para a Globo, não tinha dado e voltou. Não tinha dado certo, entrou nessa vaga, daí não fui. Aí quando a Fernanda Lima saiu da MTV, eu olhei assim no site, eu estava no Rosa, no Carnaval. Daí mandei um e-mail para a Cris, é minha vez, agora sou eu, porque isso aqui é a rua, eu sou da rua, cara. Ninguém vai fazer melhor que eu. Daí ela ficava ligando, não pegava o telefone direito, subia em cima de uma árvore, ficava lá tentando falar. Eu lembro o nome da secretária dela era Elaine. Elaine, me consegue? Preciso falar com a Cris, não, preciso falar com a Cris. Daí ligou, tá, vem para cá, vem fazer o teste. Eu fui para lá, daí entrei na MTV. E na época até a galera da RBS perguntou, mas quanto que vão te pagar? Daí eu falei até que eu ia ganhar até mais, porque tipo, para não ter erro de querer cobrir a proposta, que eu não ia ficar, eu queria ir mesmo. Queria ir para lá, claro. É. Não que, tipo, não desdenhando nem nada, mas, tipo, eu adorava o que eu fazia, né? Claro. Mas eu queria ter essa experiência como fora. Carreira, né? Ir para o centro do país. Mas fiz da MTV, depois fui ser roteirista da Globo, fiz Zona de Impacto, fiz o Extraordinário, fiz o Mundo de Valentina no Fantástico, fiz várias coisas. Só que o Patrola foi, assim, o ponto de TV aberta que mais me expôs, assim. E eu acho legal, assim, porque eu fiz alguns programas que já existiam ao longo da carreira e outros que eu criei. E os que eu criei são os mais importantes na minha história, assim. Que são o Patrola? O Patrola. Quando eu digo eu criei, não é que eu criei sozinho, tá, claro, gente? Sempre. Ninguém na televisão, se alguém falar que fez alguma coisa sozinho na televisão, está mentindo. Não existe. Eu e as pessoas que estavam naquele momento, né? Todo mundo. Mas teve voz ativa, né? Não, estava junto para criar o projeto. Exato, estava junto, mas todo mundo tem a mesma todo mundo tem a sua colaboração. Se faltasse um, não seria aquilo. Claro. Então, todo mundo tem. Dito isso, então foi o Patrola, o Mundo de Valentina, que foi uma série do Fantástico, que projetava como seria a minha filha, que ela estava nascendo quando ela tivesse a minha idade. Foi super legal. Foi muito legal. E depois os Extraordinários também no Sport TV, na época da Copa do Mundo no Brasil, que era com o Peninha, o Paulo Miklos, o Chico Sá, Maite Proença e os Cacete do Planeta, assim. E tu era o diretor? Eu era o diretor e ficava no ponto, assim, daí eu criei um formato. É mesmo, cara. Esse programa, eu via todos, foi espetacular. Mas tu lembra que eu tinha um cara que falava no ponto? Sim. Que vazava, o switch era eu que falava lá. E aí, então esses três, assim... Eu já disse isso em uma masterclass que eu dei em curso de jornalismo, acho que foi em Caxias do Sul, talvez. Eu disse que esse programa começou a valorizar a mulher no futebol. Concorda com isso? Não sei se eu concordo muito. Mas o que tinha antes? Que dava opinião para a mulher no futebol durante uma Copa do Mundo? Eu acho... E não eram mulheres especializadas, tá? Porque eu acho que ele abriu para isso, assim, mas a Maite, ela não tinha um conhecimento sobre futebol, claro. Né? Ela tinha esse outro olhar, porque quando acontece um grande evento, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, a audiência vem uma audiência de fora. E fora desses grandes eventos, é uma audiência muito especializada, que aí exige mais conhecimento, que não é uma coisa assim que eu estou me identificando com aquela pessoa porque eu também não sei de futebol, mas eu estou adorando assistir a Copa do Mundo e essa pessoa me representa. Ao longo do campeonato estadual, do campeonato gaúcho ou do campeonato brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, exige que saiba o nome do time, que o time tem que o jogo dura 90 minutos, que tem uma bola, que ganha quem coloca a bola dentro da trave, sabe? Sim. Então, tem isso, sim. Mas, não é assim. Eu acho que tem várias coisas, assim, que não vou dizer que foi pensado, mas que foram acontecendo, que foi, tipo, no radar. Eu acho que não posso estar falando besteira, assim, mas eu não lembro de ter outra apresentadora negra, que foi quando a Thaís Castro entrou comigo. Então, acho que ela foi a primeira apresentadora negra, assim, diária de um programa aqui no Rio Grande do Sul. Acho que sim. Depois a Maureen também, ela era uma pessoa super culta, super tudo, fora do padrão daquela repórter. Então, eu acho que essa quebra, eu também, né, e isso
eu me dei conta na academia, na faculdade de jornalismo mesmo, porque eu não conseguia fazer aquela passagem que ganhava 10, que era igual a da RBS, né? Eu fazia tudo torto. E eu pensei, caralho, mas eles estão formando 50, 30, 40 por semestre iguais, e aí é fácil do cara ganhar pouco, porque se tu não quiser fazer, o outro vai fazer, porque ele sabe 20, né? fazer igual, Tem né? mais 20. E eu pensei, quem que consegue ganhar algum dinheiro nesse mercado? Daí eu olhava, Paulo Santana, né? Eram uns caras diferentes, né? Daí eu falei, pô, o cara tem que ser diferente, né? Tem que ser autêntico para ser único. Mas é uma aposta que tu pode dar certo ou não, né? Não basta ser diferente. Tem que ter a técnica, mas a técnica ela tem que ficar disfarçada atrás, sabe? É que eu acho que é isso, a palavra que tu usou não é diferença, ela é autenticidade. Tem que ser autêntico. Mas não é autêntico ao Deus dará. Não, eu digo assim, o que tu aprende, com técnica. O teu lead, a tua noção do que é o fato, do que é a notícia. Tu sempre contou histórias. Exato. Mas talvez de um outro jeito. Sim, talvez mas sem perder o lead, técnica, né? A técnica jornalística também, de contar histórias. É só a técnica fica escondida. E que tu conhecendo a técnica, tu inclusive pode subverter. Exato. Né? Ao invés de fazer a pirâmide invertida, tu faz um outro jeito, mas sabendo o que tu está fazendo. Exato. Não ao acaso. Exato. Então, eu acho que isso aí foi importante de ter. Na Globo, tu virou mais redator do que apresentador ou repórter. Conseguiu conciliar várias coisas. Por quê? Foi um pedido teu? Foi uma exigência da emissora? Cara, é muito louco, né? Que agora eu tô com 54 anos, eu não me acho muito mais velho, né? Mas antes, agora eu sou um ex-cara velho. Mas antes, cara, eu achava assim, já tô com 30 e poucos, daqui a pouco eu vou estar velho, os caras vão me tirar do mercado. E eu sempre acho que a gente tem que sair na hora que tá por cima, assim, né? Não adianta tu ficar no teu, tipo, eu tenho esse programa aqui, vou ficar aqui até morrer, ou até me mandar embora. Então, quando tu tá bombando, é a hora de tu sair. E aí eu sempre fiz isso, fui pulando nas horas certas, porque quando tu tá indo bem, tu pode escolher onde tu vai. E eu não queria que chegasse a hora que alguém me tirasse, talvez eu saí antes da hora até um pouquinho. E aí fui ser roteirista, pelo entendimento que eu tinha que aquilo que eu disse, todas as funções para mim são as mesmas. Então, o cara que está apresentando, ele é simplesmente a ponta do iceberg daquilo e a função é de todos. Então, eu fui ser roteirista, eu vou te falar, ganhei até... No caso, a minha diretora aqui, né? Tudo que eu falei aqui no começo sobre o Gabriel não foi eu que escrevi, foi a minha diretora, né? E eu já fiz isso no Poder RS, já fiz todas essas funções, mas a gente tem que respeitar o espaço de cada um e dar oportunidade para cada um fazer. Exato. Então, eu simplesmente encarei como uma parte mais da... Não pode deixar que o teu personagem seja maior do que você, entendeu? Então, quando tu está na frente da televisão, da câmera, assim, tu acaba sendo um personagem, né? E o meu avô, quando eu comecei na TVL, me deu um conselho que eu levei assim. Ele falou assim, Gabriel, agora tu vai pro vídeo, todo mundo vai te chamar para ir para festa e tu pode achar que tu tá indo bem por conta disso, mas nunca se esquece que a tua carreira vai se construir de dia, não vai ser de noite. E aí eu levei, nunca me preocupei em ser visto. Preocupei só em trabalhar. E fiquei 3 anos na RBS, que foi meu salto para alcançar outros lugares no Brasil, porque eu trabalhei muito, cara, muito no sentido de horas. Eu no primeiro ano da RBS, eu fazia o Teledomingo, Jornal do Almoço e Patrola. E eu trabalhava 14 horas. Eu ia para o Opinião, ficava até as 2 da manhã, fazia reportagem, chegava às 9, editava para botar no Jornal do Almoço, e já saía de tarde para fazer uma matéria para o Teledomingo, de outro já fazia 3 pautas para o Patrola, porque aquilo ali não é o talento, não é o sorriso, não é nada, são minutos, né, no ar. Então eu conseguia entregar muito, então o cara ligava a televisão e me via em algum momento naquele primeiro ano, que foi o ano que eu construí uma imagem no estado do Rio Grande do Sul, que depois o cara pode ficar mais relax. Depois eu saí do Jornal do Almoço, saí do Teledomingo, fiquei no Patrola, mas já aparecia na época que tinha, como é que era,
Top of Mind, a revista Amanhã, já era o número 8, uma coisa assim, né? Isso. Então... E é muito uma escolha individual, né, Gabriel? A gente vê muito aqui. Eu tenho uma repórter aqui que ela sai para fazer uma matéria, tá? Durante a tarde. Ela volta com 4. Exato. Ninguém pede para ela fazer isso. Ela faz porque ela quer, né? Então, assim, cavar as tuas oportunidades. Né? Exato. Fazer para o teu desenvolvimento pessoal. E não é a vida toda, é um período. É isso, né? Entendeu? É construção de carreira. Eu também já fiz... Eu trabalhava 14, 16 horas, né? Eu fui ser repórter no Jornal Sul. Daqui a pouco eu estava na rádio, estava na TV, mas porque eu fui atrás dessas oportunidades. Exato. E é assim que a gente cresce. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui, depois o Gabriel vai contar uma história inusitada, tá? Ele virou homem de casa, eu vou explicar essa história depois do intervalo. Rapidão, vamos fazer conexão aqui em Porto Alegre com Brasília, ouvir o nosso correspondente especial, o Fábio Marçal. O Fábio Marçal ainda continua na ativa, né? Tu deve lembrar dele. Sim. Sempre lá em Brasília. Boa noite, Marçal. Traz as novidades aí da capital federal. Boa noite, Orestes. Boa noite a todos. Eu poderia hoje falar sobre o julgamento do STF, se vai determinar que Jair Bolsonaro e mais 7 viram ou não réus pela trama golpista. Mas eu preferi falar sobre uma matéria que vai impactar diretamente no estado e também nos municípios gaúchos, em todos os municípios gaúchos. E a decisão do Supremo deve ocorrer na quinta ou na sexta-feira. Então, resolvi falar sobre as perdas do imposto de renda de estados e municípios com a reforma do imposto de renda, que vai ampliar, então, a questão do imposto, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, vai tirar a arrecadação de estados e municípios. E daí eu vou explicar para vocês. É porque os funcionários públicos municipais e estaduais, todo imposto que eles pagam vão para os seus municípios ou vai para o estado, no caso o estado do Rio Grande do Sul. E isso vai ter uma redução na arrecadação em todo o Brasil de R$5 bilhões. E na proposta do governo, que isenta os R$5.000 de imposto para todos os trabalhadores, para todos que pagam imposto de renda, não está essa despesa e como seria ressarcida essas empresas para os estados e municípios. Então, estados e municípios estão pressionando o Congresso Nacional para dizer que eles acham maravilhoso isentarem o contribuinte até R$5.000, mas que eles, que estão quebrados, a maioria dos municípios e os estados também, que não pode arcar com essa despesa de R$5 bilhões. Isso, quem vai decidir vai ser o Congresso Nacional, mas já está claro que a briga entre estados e municípios contra a União começou hoje, meu querido Orestes. Nós voltamos amanhã. No aniversário de 253 anos de Porto Alegre, o Chavin criou um menu exclusivo, Galdério peruano, harmonizando a alma dos Andes e o coração gaúcho. A combinação saborosa da comida gaúcha com a peruana será servida somente nesta quarta-feira, dia 26 de março, no Chavin, na Rua Anita Garibaldi, 1680. Celebre o aniversário da capital dos gaúchos no Chavin, o melhor restaurante peruano da capital. Reservas pelo WhatsApp 51 99141 6948 ou Instagram @chavin.poa. A gente vai para um rápido intervalo e já retornamos com o Gabriel Mugem, o Poder RS, sempre em nome de BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. O OBRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos.
O Grupo PS apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade e em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, a conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral com 699 vagas e é o hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso, procure agora o seu corretor. O Poder RS está de volta para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. O ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Eu estou recebendo hoje aqui nos estúdios do canal Multi RS, nosso Multi Estúdios, o jornalista, meu colega Gabriel Mugem, que fez muito sucesso no Rio Grande do Sul, no Brasil e que agora, Gabriel, foi morar nos Estados Unidos. Me contaram uma fonte, não posso contar qual foi a fonte, revelar, né, a minha fonte, me disse o seguinte, que a tua esposa recebeu uma baita proposta para ir trabalhar nos Estados Unidos e tu, no auge da carreira, disse, eu te acompanho. É isso que aconteceu? Conta os detalhes. Não, sim, claro. Quando eu tenho uma filha e um filho, né? Uma filha do primeiro casamento e um filho. Quando minha filha era mais nova, ela recebeu essa mesma proposta e eu falei, não tem como ir para os Estados Unidos que eu tenho que cuidar dessa minha filha, né? Eu amo minha filha, né? É o teu segundo casamento? Não tenho como ir. Tá. Aí passaram os anos, ela recebeu de novo a proposta, eu estava saindo da Globo, e tenho um filho com ela, e a minha filha já estava morando em São Paulo, e aí eu falei, beleza, mas eu continuei trabalhando no Brasil, então eu moro lá e trabalhei, quando eu saí da Globo, fiquei um ano e meio, quase 2 anos no Lance, que é um site esportivo, eu fui o diretor de conteúdo lá do Lance durante 1 ano e pouco, daí eu ficava um mês lá, um mês cá, daí entrei e comecei depois eu saí, e comecei a virar freelancer, assim. E daí eu sou diretor artístico da transmissão do campeonato de skate chamado STU. Quando eu trabalhava lá que teve em Porto Alegre agora, isso, quando eu trabalhava na Globo, no esporte, depois do Extraordinário, depois de tudo que aconteceu, né, fiz tudo nessa vida. Aí eu cuidava de tênis, dos eventos de tênis, de esportes radicais, incluindo skate e esportes de videogame, essas coisas assim. E aí eu sempre gostei muito dos eventos de surf e de skate. E aí apareceu a oportunidade de eu cuidar da transmissão do STU. E aí era a coisa que eu mais gostava de fazer. Daí eu fiquei lá, então eu viajo assim, ano retrasado eu entrei na metade, foram 3 etapas, daí fiz 3, ano passado foram 6 etapas. Então, eu vim 6 vezes, esse ano são 10 etapas. Então, eu fico lá e cá. Você participou da transmissão nesse final de semana aqui em Porto Alegre? Eu dirigi a transmissão, certo. Entendeu? Aí eu fico sentado no switcher, e aí eu replay, grafismo, nota, repórter. Tenho 4 repórteres muito bons lá, apresentadores. E é muito massa trabalhar com esse pessoal. Eu vi parte da transmissão, viu, pelo canal de vocês, muito legal. Todo mundo muito dinâmico, né? Todo mundo é skatista, daí eu entrego esse sinal para a Casé TV, eu entrego esse sinal para a Nine Club. A gente está... A transmissão da Casé TV é com o sinal de vocês. Isso. Então... O mais legal das transmissões é que tem um câmera skatista, né? Que ele faz quase que o mesmo trajeto do skatista que está ali na pista. Sim, todo mundo é skatista. Todo cara do replay é skatista, todo mundo, todo mundo. Então é muito legal. Porque é outra dinâmica, né? Tem que... É tipo assim, é um estilo de vida, porque o skate não é uma competição propriamente dita, assim, né?
é uma cultura, é um jeito de se relacionar com a cidade, né? Tu vê uma escada, quer saltar a escada, tu vê uma descida, quer descer a rua, tu vê um corrimão, quer no corrimão, é um jeito de estar vestido, de estar interagindo com o urbano, né? E a gente vê isso com os competidores, né, entre si, eles estão sempre um torcendo pelo outro, né? Exato, tem uma camaradagem, não tem aquela coisa. E sim, daí nesse caso que você me perguntou, sim, eu acho que é bem legal, assim, o cara poder acompanhar, não ter aquela coisa assim, né, de poder acompanhar a tua esposa numa oportunidade boa. Isso, por que eu falei homem de casa? Porque é o seguinte, ela teve uma oportunidade profissional, que agora tu conta que ela recusou antes, porque tu não podia, estava num momento de vida, né, que não podia, certamente ela entendeu e concordou, mas depois voltou essa oportunidade, e aí tu abriu mão das tuas coisas, né, claro que foi buscar, e tá fazendo um monte de coisa também. Mas na verdade não é abrir mão, tu continua fazendo tudo, entendeu? Mas tu priorizou ela. E ela me priorizou, mas isso aí eu acho que é assim, né? O casamento é isso, né? O cara... mas não é tão normal o homem fazer isso, né? Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, cara, eu percebo que aqui no Rio Grande do Sul tem muito machismo ainda, mas muito mesmo, assim. Tipo, ao ponto de ter, assim, fiz aniversário, assim, tem uma amiga falando, pô, não vou ter aniversário porque o meu marido não gosta que eu tenha amigo homem. Tipo assim, cara, sério, a gente tá com como assim, né? 50 anos, cara. Que papo é esse, cara? Vocês estão tudo doidos, sabe? Então, o mundo ele mudou em muitos aspectos. Mudou menos aqui no Rio Grande do Sul, Gabriel? Não vou falar mal do Rio Grande do Sul, né? Mas eu acho que tem ainda muita, nessa minha geração, né? Na nossa, né? Na nossa. Talvez muita gente ainda é resistente. Não estou dizendo que é a maioria, mas tem muita resistência, né? Concordo contigo. Então, a geração mais nova não tem Não isso, tem mais isso, entendeu? não tem. Então, eu acho lindo, cara. É massa demais, né? Onde é que vocês moram? Eu moro na beira do Lago Michigan, eu moro numa cidade chamada Milwaukee, no estado do Wisconsin, que fica 1h30 de Chicago como referência, assim, que é uma cidade mais conhecida. Sim. Milwaukee é a cidade da Harley Davidson. Ah, é? E da cerveja Miller de Milwaukee. E eu achava que, como eu morei em Alegrete, sentia um minuano no rosto rasgando quando eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, que eu sabia que era frio. É muito frio lá, né? É frio pra caralho. É muito frio. O Davi Coimbra, que morou em Boston, né? Também é uma cidade muito fria, ele dizia, cara, aquilo é um outro frio. Os Estados Unidos estão muito preparados para o frio, né? Sim. As casas, os comércios, mas quando está na rua não tem muito o que fazer. Esse mês de janeiro agora a gente ficou 21 dias abaixo de zero. Nossa. Então, é difícil, assim, porque assim, depois de -6, na real, depois de -6, não interessa se está -20 ou -30, que é tudo igual. Tu não tem nenhuma roupa a mais para botar. Isso, entendeu? Não tem que fazer, né? Tu vai ficar menos tempo na rua só. Mas não dá para se vestir com mais roupa. Então, e é engraçado que eu uso óculos, com tudo, dá aquele, nos olhos, né? Eu uso óculos e quando está eu não sei o que acontece, se alguém puder me explicar, quando está abaixo de -6, eu ando na rua, eu tiro o óculos, eu leio todas as placas. Eu não sei o que acontece no meu olho, que eu volto a enxergar. Quando eu chego em casa, vem a calefação, já fica tudo embaralhado. Tem que investigar isso aí, pode ser, né? Pode ser uma solução. Congele, né? Fique congelado. Como é que é morar fora do país, né? Porque, assim, ir passear, ir viajar, uma coisa, tu sempre fez isso. Mas ficar muito tempo, né? Com residência fora, tu cria aqueles vínculos, né? Vocês têm amigos lá, a família vai visitar mais porque tu tá em algum lugar. Tem. Como é que é viver muito tempo fora do país? Sabe que a música, eu toco violão, né? Violeiro, né, que tá aí no começo ali. Isso. E aí a música une muito. E os caras, eles adoram música brasileira lá. E todo mundo toca por conta de formação escolar, assim. E aí tem um senhor, Mr. Jim, ele tem um Burn, que é um celeiro daqueles vermelhos que a gente vê em filme, sabe? E ele, na época agora, vai começar agora a primavera e no verão, uma vez por mês tem o Burn Jam, que a gente vai para lá. Daí só que também lá é tudo instrumento massa, tudo caixa de som massa, a gente vai lá e fica tocando. Então é tão massa tocar com aqueles gringos. E os gringos tocavam bossa nova e eu adoro Bob Dylan, né? E eles tocavam com aquele sotaque deles
Eu não fiquei com vergonha de ter meu sotaque de brasileiro para cantar Bob Dylan, porque eles estão cantando lá Tom Jobim desse jeito. Foi massa. E daí eu canto, eles se amarram. Umas músicas que eles nem lembram. No começo eles falavam assim, pô, tem que vir um brasileiro para lembrar que a nossa música também é boa, né? Que legal. Aí toco Paul Simon, toco Bob Dylan, eu toquei um Michael Jackson, Bossa Nova, que nem o Caetano faz no Billie Jean, né? Então, massa demais, cara. Então essa parte da música une bastante. E sabe Milwaukee é aquela cidade pequena dos Estados Unidos? Quantos habitantes tem? Tem menos de 1 milhão, assim, mas ela não é tão pequena. Grande, então. É uma cidade bem moderna, tem museus lindos. Isso. Então não tem aquela cultura do americano lá, mais do interior do país, é uma cidade mais progressista? Não é o Texas, né? Mas é uma cidade, assim, é um dos estados pêndulos, né? Agora está bem chato de morar lá por conta do Trump, para quem é imigrante, né? Até com a inflação nos Estados Unidos, estão na beira da recessão. Então, o que ele está fazendo dessas tarifas, tudo, está colocando a economia americana em risco, sim. Eu acho que ele está vivendo um momento, ele quer resgatar um tempo que não existe mais, né? Então, o mundo muda e não adianta querer voltar num tempo que os Estados Unidos era uma coisa. O mundo é interligado tem que ser outra, né? Inclusive, eles dependem muito de nós e do resto do mundo. Então, esse momento está meio chato. Daí a gente fica, às vezes, quando fala em português nos restaurantes, as pessoas olham, a gente já fica, isso aí é trampista. É mesmo? Que merda. Então, mas é um momento, eu acho, né? Porque quando um cara assim que incentiva a xenofobia, uma coisa contra os imigrantes, ele realmente influencia a sair do armário aquele cara que já é preconceituoso e ele tem a oportunidade de ser. Dá segurança, né? Daí fica meio assim. Esses projetos voltar para o Brasil ou ainda não? Não tenho plano não, cara. Se tu pensar bem, nenhum plano que eu fiz deu certo. Então não faço mais plano já faz algumas décadas. Vamos lá então, o Gabriel Mugem lá, né, que morava no Alegrete, aqui em Porto Alegre, foi fazendo as coisas meio no improviso, mas depois sempre com muito rigor. Se tu voltasse para trás, né, o Gabriel de 10 anos, 12 anos, o que tu diria para ele? Eu diria para ele comprar mais umas terras nos lugares mais baratos, porque essas terras estão crudas. Que tipo, se eu pudesse voltar um dia, quando eu nasci, né, meu pai acampava lá em Garopaba. E depois, em 85, eu morei em Floripa. E aí, cara, se eu voltasse um dia, eu falava, pai, compra essas terras aqui que tá de preço de banana, que lá em 2020 vai valer dinheiro demais. No Rosa ali, né, onde era tudo mato. Nem existia Rosa. A Praia Vermelha estava à venda, que é a praia do Zé Rompeter hoje em dia. Continua pegando muita onda? Muita onda não, porque agora eu moro lá na beira do lago. Tem onda no lago, venta uns 4 dias assim, daí para de ventar e dá umas 2 horas de onda boa mesmo. Só que é muito frio, brother. Eu não tenho idade mais para isso. O que tu quer fazer daqui para frente? Quero continuar vivo, cara, só isso, cara, fazendo as mesmas coisas. Eu sempre fiz as mesmas coisas, surf, skate, violão, andar com os meus amigos e escrever, fazer vídeo. Eu tô assim, adorando esse movimento de inteligência artificial. Então, eu estou bem integrado com isso. Não está com medo? Não. Quer dizer, depois a gente vai ter que fazer na verdade, a gente já tem que começar um movimento, que esse vai ser um próximo passo que eu quero fazer, que é o da desconexão, que a gente vai ter que se desconectar, porque a gente vai chegar uma hora que não. Já tem muita gente fazendo isso, né? E esse é inevitável, e esse movimento ele tem que crescer junto com a inteligência artificial. Mas, enquanto isso, cara, tipo, agora eu fiz o convite do meu aniversário e tenho feito vídeos no Instagram, na minha conta do Instagram, com inteligência artificial. Em 15 minutos eu faço um vídeo editado, cara. E eu tenho aprendido outras coisas, né? Tipo, antes eu fazia um programa de 50 minutos, hoje eu faço um texto de 1 minuto. Então, eu tenho que saber dizer muito rápido o que eu quero dizer. Não dá tempo de dizer, oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero falar, não. Já tem que sair falando. Então, eu estou aprendendo isso. Tem que ser rápido, né? Estou aprendendo isso. Meu diretor está dizendo que o nosso tempo hoje, infelizmente, acabou, viu, Gabriel? Tudo bem, né, cara? Minha carrasca, dele, né, cara? Tudo bem. É ela. Gabriel, obrigado pela tua presença aqui, pela disponibilidade, né, pelo teu carinho aqui. Atendeu prontamente, né, o nosso convite aqui no Multi-RS. A gente está tentando fazer diferente também, se adaptar a uma nova televisão aberta, né? Então, foi muito importante a tua presença. Obrigado. Valeu. Valeu. Olha só, pessoal, agora vamos ouvir a nossa comentarista de Finanças e Economia, a Taíla Telequem. Ela explica quais débitos podem ser parcelados com a União. Confere aí. Olá, pessoal, tudo bem?
Depois do alvoroço que foi na semana passada por conta do parcelamento relâmpago que o Ministério da Fazenda criou, surgiram várias dúvidas a respeito de quais débitos podem ser parcelados. Em primeiro lugar, é importante lembrar que os débitos que podem ser transacionados ou parcelados, eles já precisam estar no âmbito da Procuradoria da Fazenda, ou seja, eles já precisam ter saído da Receita Federal e ido para a PGFN. São órgãos diferentes e é a PGFN, a Procuradoria da Fazenda, que tem o poder de conseguir transacionar os débitos ou mesmo fazer o parcelamento. Claro, o que é importante aqui? Existem meios legais de acelerar esse trâmite, de sair da Receita Federal e ir para a Procuradoria da Fazenda. Mas no momento que os débitos estão na Procuradoria da Fazenda, é porque sua dívida já vai estar no CADIM, por exemplo, e podem já existir outras restrições ao crédito e restrições à sua certidão negativa. Outro aspecto importante é que algum débito que já tenha sido parcelado e foi cancelado o parcelamento por conta de não pagamento, há uma restrição de que a empresa só pode parcelar novamente esse débito após 2 anos. Essa restrição ela vem sendo muito discutida no judiciário e tem sido afastada pelos juízes, porque a empresa precisa estar apta novamente a operar e não ter restrições ao crédito. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah! Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. Muito bem, pessoal, o Poder RS de hoje fica por aqui com o apoio de BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.